Meus cumprimentos a todos, a quem nos assiste, às nossas convidadas. Vamos dar início com muita satisfação à 42ª live, jornada semanal, debates ESG, ou seja, economia, meio ambiente, responsabilidade social e governança. Eu sou Rosa Ramos, presidente da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB Santo André, e tenho a honra de receber aqui duas referências na matéria, duas lideranças, que serão as painelistas desta tarde. Mona Chama e Lúcia Bludeni. Muito boa tarde, uma satisfação enorme recepcioná-las aqui, um prazer imenso. Nossos cumprimentos a todos que nos assistem também, toda a advocacia andriense. Destaco que, embora virtual, estamos dentro da 38ª subseção da OAB Santo André. Desta forma, registro os cumprimentos à doutora Andréa Tartucci, a nossa presidente, e cumprimentando a externo também o mesmo a toda a diretoria, seus conselheiros, presidentes de comissões. Os eventos da comissão cumprem um papel regimental e que na pandemia, acho que em todos os lugares, acabou se ampliando virtualmente, e desde junho do ano passado, nós viemos fazendo lives semanais. Iniciamos, primeiramente, em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, em junho do ano passado, e de lá para cá realizamos 25 lives para inicialmente falar de educação ambiental, e da 26ª em diante, aproveitando toda esta mídia e este novo conceito, importante conceito que iremos tratar aqui hoje, ESG, iniciamos na 26ª e pretendemos ir até a 50ª live falando deste importante tema. Cada dia a gente tem mais certeza da necessidade de levar esses debates para não só a advocacia, mas toda a sociedade, né? Eu acho que não só aqui nesta conjuntura jurídica da nossa entidade, mas também em todos os seios da sociedade, importante levar esta temática. A equalização do ESG, como eu disse, né, que é economia, meio ambiente, responsabilidade social e governança, é uma realidade. Não é algo passageiro, assim como sustentabilidade, quando surgiu e vigora até hoje, ESG deve se concretizar como um conceito determinante, inclusive para a vida do planeta. Um movimento que começou globalmente, mas voltado ao entendimento e interpretação das implicações dos temas de sustentabilidade para os investidores e os mercados financeiros. A pergunta que eu sempre costumo deixar aqui registrado, o que o jurídico tem a ver com esta dinâmica, né? E o que as empresas têm a ver com essa dinâmica. Essa promoção conjunta entre políticas sociais, ambientais e econômicas, como compatibilizar, como colocar todos estes entes na mesa para nós, de fato, levarmos a proteção não só do meio ambiente, mas também das pessoas. E com isso, hoje, iremos realizar este debate com estas profissionais queridas, amigas. Quero, primeiramente, saudar a Mona Chama, essa amiga querida de longa data, onde nós acumulamos o Conselho de Responsabilidade Social durante muito tempo na Fiesp, né, Mona? Há muito tempo estamos juntas, né? Tá certo que você nos deixou agora recentemente, mas eu espero que brevemente nós possamos sentar juntas e compartilhar aquele importante espaço da Fiesp. A Mona, que é diretora e fundadora da MKS Vida, empresa de consultoria em responsabilidade social e saúde, ela que tem MBA em Gestão e Empreendedorismo Social no Terceiro Setor, pela Fundação Instituto de Administração, a FIA USP. Muito boa tarde, Mona. Obrigada por aceitar nosso convite. Rosa, eu que agradeço imensamente por estar aqui nesse momento, pelo convite. Para mim, assim, é muito especial, né, o convite que você me fez.
eu acho assim uma responsabilidade muito grande poder passar conceitos importantes sobre ESG, responsabilidade social, de uma forma simples, né, num bate-papo que a gente vai ter hoje. Então, agradeço muito você ter lembrado de mim, realmente você é uma amiga muito querida, e vou ficar muito feliz de compartilhar também com a colega aí, Lúcia, todas as experiências que a gente vai poder trocar nessa tarde. Muito obrigada. A honra é toda nossa e sempre que possível você será convocada, inclusive, viu? Você já é tão da casa que a gente convoca. Muito obrigada pela sua presença. E a querida doutora Lúcia Bludeni, também igualmente uma amiga de longa data, advogada de nossas caminhadas institucionais da OAB, né? A doutora Lúcia, advogada especialista em legislação e gestão de organizações do terceiro setor e políticas públicas, foi presidente da comissão do setor, aliás, ela é presidente da comissão do terceiro setor da OAB, subseção de Pinheiros, ex-conselheira no Coma São Paulo e Consea São Paulo. Lúcia, querida, obrigada, viu? A Lúcia estreia aqui com a gente, a primeira vez que está conosco em Santo André, mas só aqui na subseção de Santo André, porque acumulamos já diversos outros eventos na Comissão da Mulher Advogada, em várias outras comissões do terceiro setor, como conselheira na Ordem dos Advogados na Seccional Paulista, uma advogada que tem uma brilhante carreira e uma brilhante contribuição neste setor, que já não é tão novo, né? As organizações do terceiro setor, as antigas ONGs, né, Lúcia? Já são de longa data e a Lúcia sempre deu uma contribuição enorme sobre as ONGs do terceiro setor. Muito obrigada, Lúcia. Prazer em vê-la aqui e honrada com a tua presença. Eu é que agradeço, viu, Rosa? Eu estou te chamando de Rosa, estou deixando nos nossos doutoras de lado, para a gente ter uma colocação mais assim simples no trato, com a Mona também aqui. E um prazer enorme de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. De fato, a gente tem uma história de ordem da OAB de São Paulo, seja na Central, agora eu estou na OAB de Pinheiros, mas sempre com esse cenário de trabalhar com organizações do terceiro setor, que executam políticas sociais, né, via de regra, mas também trabalho com defesa, garantia de direitos, direitos humanos, enfim, qualquer outro tipo de atividade que não seja ilícita, né? Que é assim que a gente sempre ministra aulas, cursos, inclusive lá na OAB de Pinheiros nós estamos ministrando um curso nesse momento, na Escola Superior da Advocacia, sobre essa multidisciplinariedade do terceiro setor. E a responsabilidade social e a questão social, ela entra muito nesse cenário, né? Porque, inclusive, eu me lembro na época da edição da ISO 26000, que eu participei muito, fui muito nos encontros. Eu vou pedir um minutinho para vocês, que eu preciso fechar uma porta que tem um monte de cachorro latindo. Vocês estão ouvindo? Desculpa, gente. Fique à vontade, vai lá. Enquanto vocês vão batendo papo, que eu acho que isso vai interferir, eu esqueci, desculpa. Enfim, nós temos muito para conversar aí. Por favor. Fique à vontade, vai lá. Mona, enquanto isso, nós então vamos iniciar com você a sua fala, e quero deixar já aqui uma provocação, uma vez que eu acho que nós vamos falar muito de responsabilidade social, né? Que é esse pilar importantíssimo na sustentabilidade empresarial. Esse ano, aliás, o ano passado e esse ano, um ano atípico, né? Certamente as organizações do terceiro setor esboçam preocupações com esse cenário de recuperação social e econômica, né? E principalmente em razão da falta ainda de vacinação em massa para a Covid, né? Essa preocupação, ela certamente vai deixar aí heranças, né, deste período,
certamente essas doações corporativas, por exemplo, para o combate à pandemia, embora elas tenham atingido recordes, o que nós estamos vendo é que cada vez mais, eu acho que principalmente as ONGs, né, o terceiro setor, terão um papel relevante na responsabilidade social. Então, é isso que eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, você que tratou disso já no setor corporativo, né, e principalmente deve hoje também estar relacionada com essa atividade. Então, falando um pouco, né, sobre o assunto, né, que você acabou de colocar, realmente nós estamos passando um momento diferente de tudo que a gente já passou, né? Muitas dificuldades, diferenças sociais cada vez mais sobressaindo, né, na sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente se encontra com esse movimento, né, ESG, que nada mais é do que a integração das dimensões, né, social, ambiental, econômica e de governança dentro do negócio, né? E isso é um fator muito importante para o investidor, né? Então, o investidor, aquele que se preocupava só com o lucro, hoje não. Hoje ele começa a ter essa preocupação, e eu acho que muito alavancado, até como você falou, pela pandemia. Então, a gente começa a ver esse movimento muito forte. Mas esse movimento de essa integração, o trabalho com a responsabilidade social, que é o que eu trabalho há tantos anos, né, o S do ESG, na verdade, a gente trabalha há décadas com isso, né, há muito tempo, né? Então, existe um esforço muito grande de nós que sempre trabalhamos nessa área em fazer a diferença com a sociedade, com a comunidade, independente do que a gente está passando hoje. Lógico que hoje com muito mais afinco, né? E eu acho que, só para a gente contextualizar um pouco o tema, eu acho que quando eu comecei a trabalhar com responsabilidade social, eu sempre preocupei em estudar alguns conceitos importantes e levei isso na base da minha formação. Então, aqui eu lembro o tripé da sustentabilidade, como a gente está falando que a gente já trabalhava com isso, com esse tema, né, das dimensões, que falava do pilar econômico, social e ambiental, né, que o crescimento de uma empresa ela estava baseada de ser socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto, né? Então, isso sempre teve na base das ações sociais que eu sempre realizei dentro desses 30 anos de trabalho. Além disso, o próprio conceito do desenvolvimento sustentável, né? Então, como nós agimos hoje, como que a gente quer impactar as próximas gerações? Como que a gente vai deixar esse mundo para as próximas gerações, né? Nós estamos falando de uma pandemia que está acontecendo agora, mas que a gente já vem, nós da área social, trabalhando muito tempo com isso. Como você falou, grandes empresas na pandemia contribuíram valores bem importantes para esse momento que está acontecendo, né? De grandes dificuldades. Mas o conceito de responsabilidade social empresarial, eu vejo assim, que muitas empresas no passado falavam que eram socialmente responsáveis por fazer ações isoladas socialmente, né? Que são justas, são necessárias e agora mais do que nunca, né? São importantes as doações, mas o conceito da responsabilidade social também tem a ver principalmente com o negócio. Então, muitas empresas elas não enxergavam a responsabilidade social com o seu core business.
né? E a evolução do conceito, toda essa história de responsabilidade social, proteção ambiental, ela foi, não digo evoluindo, mas foi amadurecendo em algumas empresas, na sociedade, né? Ou por uma necessidade atual, ou por questões de negócio, né? Então, isso é uma coisa muito importante que eu gostaria de considerar. Além disso, eu vejo assim que as pessoas que trabalham com responsabilidade social, proteção ao meio ambiente, são pessoas muito resilientes, que sempre estudaram, sempre trabalharam com entusiasmo, né? E sempre acreditaram que o mundo seria melhor, né? Então, puseram toda a energia para transformar a sociedade, né? Num mundo melhor, mais justo, né? Antes até de acontecer tudo isso que está acontecendo. Também falando de conceito, para contextualizar esse momento, né, tudo que a gente está vivendo, para falar por que responsabilidade social, acho que a gente tem que lembrar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que estão aí, que estão divulgados amplamente, que as empresas estão incorporando na sua estratégia, e eles são complementares ao ESG, né? Por quê? Porque eles têm uma abordagem sustentável, inclusiva, e também eles trabalham no bem-estar da sociedade. Então, eles buscam isso, né? A sustentabilidade e o bem-estar. E eles são temáticos. Sendo temáticos, as empresas podem trabalhar melhor nessa sinergia do ESG, responsabilidade social, proteção ambiental, governança, nas ações que elas estão propondo, né? Então, quando a gente fala nessas dimensões, eu acho que o investidor, a pessoa que está vendo tudo isso, ela vai ter como analisar. Eu venho do mundo corporativo, né? Como essas empresas encaram a sociedade, estão enfrentando os problemas e também como ela trabalha com o propósito, né? Ir além do lucro, porque não é lucro a qualquer custo, né? Quando a gente fala nisso. Então, eu acho que é um movimento que está acontecendo, mas que isso vem vindo, né? De longas datas e principalmente para nós que já trabalhamos com o tema da sustentabilidade. Eu vejo assim que as empresas que têm dentro do seu planejamento estratégico, da sua estratégia da empresa, essas dimensões, elas são empresas que têm um retorno diferente, retorno para a sociedade, seja para a sociedade, para o lucro que elas vão ter. Elas têm um diferencial competitivo e ela influencia a sua cadeia de valor. Né? Eu acho que isso é o mais legal, né, de tudo isso. E quando a gente fala numa empresa da preocupação com a responsabilidade social, eu acho que a gente tem que levar em consideração, as empresas têm que levar em consideração o seguinte, esse conceito mais amplo e como elas se relacionam com as partes interessadas, que a gente chama de stakeholders, né? Como elas se relacionam, como elas ouvem essas partes interessadas, porque são esses públicos de interesse que vão traduzir o planejamento que elas estão executando, né? Então, é importante que a empresa conheça quem são seus públicos de interesse e até para atuar e elencar quem são esses públicos de interesse que elas vão trabalhar. E quando a gente fala em grupos de interesse qual a empresa se relaciona, a gente está falando de fornecedores, de clientes, de público interno, a sociedade como um todo, os próprios investidores, né? Então, essa visão, eu lembro que no meu trabalho a gente criou um programa chamado Simbioses, onde tinha valores,
sustentabilidade, transparência, e em volta a nossa cadeia de públicos de interesse, e cada ação que a gente executava com esses públicos de interesse. Então, era muito claro, e os indicadores que a gente trabalhava. Então, isso dava uma consistência, né, para mostrar para a liderança, né, o que a gente estava fazendo. E falando de públicos de interesse, eu queria enfatizar 2 públicos de interesse aqui, que é o público interno e comunidade, né, que são minhas 2 grandes experiências, né, dentro do meu trabalho. Quando a gente fala de público interno, os funcionários de uma organização, é muito importante como a empresa se relaciona com esse público interno, suas políticas de inclusão, de diversidade, do compromisso assumido da liderança com essas causas, né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante, as relações de trabalho mesmo. Também tive uma experiência enorme, há muitos anos atrás, de trabalhar com uma norma internacional, onde o objetivo era tratar as relações trabalhistas dentro da organização. Foi uma experiência assim, gigante, de quase 10 anos trabalhando com a norma, e me mostrou muitas coisas, porque ela falava, antes de ESG, a gente já falava de não ter discriminação dentro da empresa, de ter remuneração justa, saúde e segurança, é o coração de tudo quando a gente fala em público interno. Como você trabalha a prevenção? Eu sou da área da saúde. Como você trabalha a saúde dessas pessoas? Como você evita acidentes de trabalho? O respeito da alta liderança com esse público, né? Não ter trabalho forçado, políticas escritas e assumidas por essa liderança, né? Então, isso eu acho que traduz muito como existe essa relação com esse público interno. E também eu acho que a gente sempre tem que pensar como esse sistema de gestão vai funcionar dentro da organização, né? A comunicação clara, transparente, né? Então, ter um canal de comunicação da liderança com esse público interno são questões, assim, que a gente fala que são simples, mas quando você tem um sistema de gestão funcionando, você se preocupa também com a melhoria contínua, né? Porque não são ações isoladas, você vai mudar a cultura da organização e, com isso, você estende para fora dos muros da empresa, né? Então, assim, a experiência que eu tive naquele momento, nos 10 anos com essa norma, ela traduz muito dos reflexos que hoje a gente está vendo nas organizações. Então, eu estou falando muito da minha experiência de ter trabalhado numa multinacional e trazendo isso para o contexto. Falando de comunidade, então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar internamente, depois a gente extrapola isso, né? Sem falar da pandemia, né? Eu acho que as empresas, e a Lúcia, que trabalha com o terceiro setor, sabe muito bem disso, as empresas que têm seus institutos e fundações encararam muito melhor a pandemia, porque já tinham esse diálogo com a comunidade, já sabiam as necessidades, então puderam atuar de uma forma mais abrangente, eu diria assim, né? A comunidade é um público muito importante dentro da organização, a comunidade do entorno da empresa, né? Eu tenho bastante experiência disso, a Rosa sabe disso, porque sempre apoiou os projetos sociais, né? Então, a empresa deve escolher uma causa, né? Independente do que a gente está passando hoje, as desigualdades, o desemprego, as necessidades financeiras, a fome, né? Então, muitas empresas estão trabalhando com a comunidade, sejam agora ações isoladas, mas o trabalho contínuo das empresas que já se preocupavam com isso, você vê que é um diferencial, né? Então, é uma forma também da empresa se colocar no mundo como uma peça de transformação social,
de uma forma sustentável. Então, eu acho assim, que empresas que adotam a sustentabilidade dentro da sua estratégia de negócio, ela é uma empresa que vai ter grandes reflexos de benefícios, né? Então, vai reter talentos, os funcionários vão ter orgulho de trabalhar nessa empresa, a comunidade, ela é uma licença de operar, vamos dizer assim, e a comunidade, você vai trabalhar com a transformação social dessa comunidade, a reputação da empresa, a perenidade dessa empresa vai ser maior. Então, o consumidor, né? A gente não precisa nem dizer isso, o consumidor ele vai ter muito mais confiabilidade no produto que ele está adquirindo. Você pode ver essa população jovem hoje, a preocupação que eles têm com o meio ambiente, na causa do produto, da responsabilidade social. Então, tudo isso ela vai se incorporar nos benefícios que a sustentabilidade traz. Fora a mitigação de riscos, diminuição de acidentes, enfim, muitas coisas, né? Então, eu acho que a empresa que adota a sustentabilidade, o ESG, dentro da sua estratégia, ela vai ter um resultado melhor, ela vai se estabelecer como uma empresa de repercussão, de mudança do mundo, ela vai contribuir para isso. Os investidores vão cada vez mais, espero, né, que cada vez mais vista essa camisa e atuem desta forma. E eu acho que a união de tudo isso, a gente vai trabalhar para uma sociedade melhor, um mundo melhor, mais justo, mais solidário. E eu acredito que sempre as parcerias, né, a gente, com certeza, nós seremos mais fortes juntos. Então, é assim que eu vejo. Muito Às bom, vezes excelente. as empresas... desculpa, Rosa. Às vezes as empresas resistem em fazer esse exercício, né, Mona? Eu acho que o ESG, né, Mona e Lúcia, ele veio também num conceito de mudar comportamento, né? Você falou em mudança de cultura, você abordou a questão do consumidor, né? Eu tenho a esperança e a expectativa que o consumidor será o grande balizador disso, né? Você colocou o consumidor, porque assim, você hoje já percebe, indo no supermercado e principalmente adquirir aqueles produtos do seu dia a dia, principalmente os de alimentação, você tem um cuidado maior, assim como lá atrás, né? Se você falar há 40 anos, você pegava, primeiro que os produtos não tinham embalagens como hoje, a maioria deles eram a granel, então você não sabia a data de validade, quem tinha produzido, de onde aquele produto tinha vindo. Hoje, isto faz parte, a Lúcia provavelmente também aborda sobre isso, quer dizer, você tem toda uma série de exigências, de informações que disponibilizam que você participe também deste processo, né? E o consumidor ele está cada vez mais ativo e essa mudança de comportamento com esses novos conceitos certamente serão ampliados, é o que a gente espera, né? Seja uma sigla que seja uma moda, né? Como muitos começaram a dizer, não, isso é uma moda, é um termo que vai passar, é uma onda. Eu não acredito nisso, Também acredito não. que veio para ficar, né? Que veio sim para trazer, assim como o compliance aí nós conseguimos combater parte da corrupção, é óbvio, né? Mas avançamos muito sobre isso, né? Eu acho que também o ESG a gente pode ter essa esperança, né? E se entusiasmar com isso. Ô, Lúcia, você que trabalha nesta área tão importante, seguramente o terceiro setor foi preponderante para muitas ações para as empresas, né? Como a Mona colocou, eu acho que as empresas que tinham esse braço do terceiro setor
para a realização, para a efetivação dessas áreas, né, que se tornaram tão complexas com a pandemia, como é que você enxerga? Houve, sim, esse crescimento, houve um amadurecimento, né, do terceiro setor em razão da pandemia? Olha, Rosa, o que eu vejo? Esse tema de responsabilidade social, ele é um tema muito complexo e ele tem um viés bastante voltado para as empresas, né? Para o segundo setor, que é o setor que investe, que aporta recursos que podem ser financeiros, humanos, bens imóveis, bens móveis, nas instituições, ou também que, no seu dia a dia, na conformidade do seu negócio, observam regras voltadas para a sustentabilidade social e ambiental, né? Vamos dizer assim. Então, elas buscam diretrizes, por isso que eu comentei da ISO 26000, que foi uma norma internacional e o Brasil participou, que tem vários vieses, combate ao trabalho escravo, dar diretrizes das organizações no sentido de você saber quem é o seu fornecedor de produtos e serviços, e por aí vai. É uma cadeia de procedimentos internos que te leva a um comportamento socialmente sustentável, tá? E ambientalmente também. E com tudo isso somado, mais as suas rotinas trabalhistas, de RH e uma série de coisas, vai te levar a uma credibilidade. E hoje, com a tecnologia da informação, não só no rastreio das operações das empresas do segundo setor, como das entidades do terceiro setor, você enxerga rapidamente como é que elas trabalham. Fica muito fácil hoje para você enxergar as operações das empresas e das organizações. Então, o mundo está muito pequeno, você percebe? Você rapidamente rastreia quem é quem. Então, não é só uma necessidade, não é só um modismo, nem para as organizações do terceiro setor, nem para as entidades do segundo. Até do primeiro setor, até o poder público está obrigado à transparência, ao portal da transparência. Muito embora muitas coisas, como disse a própria Mona, eu faço isso há 30 anos. Não faz 30 anos que você faz isso para ver isso hoje ser uma regra geral? Como tudo na vida, se um dia começou, para um dia virar de fato uma realidade. Aceita por todos, deu para entender? E como eu disse antes, o próprio empresário ele resiste em rever, porque ele tem que olhar para si internamente para rever esses conceitos que ela falou. Se uma instituição de terceiro setor resiste, calcule o empresário que está ganhando dinheiro do jeito que ele estava fazendo, do jeito que ele faz aquilo, entendeu? Ele tem que rever conceitos, e nem todo mundo quer. O que a pandemia fez? Ela exteriorizou de uma forma inesperada esse setor social. Percebe? Que as pessoas passaram a ficar mais dentro de casa, a ter tempo para olhar para o lado, porque elas não olhavam para isso. Essas mazelas humanas que sempre existiram, são mazelas humanas, eu costumo dizer isso. Por exemplo, eu que estive no Conselho Municipal de Assistência Social em 2 mandatos, numa vaga da OAB, no Consesc estadual, essas organizações do terceiro setor que atuam em direitos voltados, vinculados ao SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que uma boa parte lida com morador de rua, outros com abrigamento, com deficientes, com idosos, embora você tenha o Conselho do Idoso, que hoje começa a tomar um outro formato, porque a política pública de idosos deve ser uma preocupação para ontem, porque o país está envelhecendo, né? E então você vê que são mazelas humanas que são pessoas que precisam de um amparo, né? E como é que você faz? E é muito importante que o empresariado passe a olhar para esse segmento dos idosos, sabe? Você que atua muito nessa área, Mona, com as empresas, é bom que passem a olhar, porque a medicina evoluiu, estendeu
A expectativa os anos de vida das pessoas, e muitas não têm uma... Está certo que a aposentadoria é 70% do BPC, que eles chamam, que é o benefício de prestação continuada, pode ser retido, né, para custear essa permanência desse idoso, mas é muito difícil, porque o idoso, ele, dependendo, ele precisa de muita gente para auxiliar nessa monitoria dele, vamos dizer, nessa locomoção. É uma estrutura diferente também, que demanda muita gente. Sabe, como uma criança muito pequena, o idoso, eu estou falando do idoso que não está acamado, do idoso que não depende de uma hospitalização. Eu estou falando de um idoso que tem, assim, está num ILPI, que a gente chama, Instituição de Longa Permanência. E falando nisso, eu queria dar um dado para vocês que é importante, porque nós tivemos uma redução drástica no recurso federal, no recurso estadual aqui também, no tocante à pasta da assistência e desenvolvimento social. Isso é muito importante, porque a maioria dessas organizações que lidam com essa vulnerabilidade, que são esses programas do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, dependem muito do recurso que vem decorrente desses termos de parceria que são assinados. E que boa parte do recurso ele serve para quê? Para pagar o RH, fixo na sua grande maioria. Entendeu? Então, é uma ginástica enorme. E a imposição, por força da tecnologia da informação, de você ter um controle contábil, um controle fiscal, um controle jurídico, você percebe? Um controle muito grande sobre essas ações e operações dentro da instituição, visando quem? O beneficiário, elas estão cada vez mais onerosas, porque o Estado ele está fazendo o seguinte, eu não sou contra, eu sou a favor, reduzir o tamanho do Estado e fazer essas parcerias. Ele passa para essas instituições privadas parte da execução dessas políticas públicas, principalmente na área da assistência social. Os equipamentos, na sua grande maioria, são dessas instituições sem fins lucrativos, entendeu? Se não são, eles estão utilizando algum equipamento público, mas que eles estão fazendo a adequação e estão fazendo a gestão, né? A área de educação também a gente sabe que é assim, a área da saúde também tem os convênios, os contratos de gestão, mas aí é um outro segmento do terceiro setor, que ele é multifacetado. Aí depois você pega o pessoal da área de violência doméstica familiar, você tem um outro segmento, as casas, você tem equipamentos públicos, você tem instituições sem fins lucrativos também atuando, e por aí nós vamos, né? Aí você tem a área cultural, que é um outro nicho, você tem a área de meio ambiente, sustentabilidade, que é um outro nicho, mas podem todas estar dentro do guarda-chuva lá do terceiro setor, que são quem? As organizações sem fins lucrativos, na modalidade de associações ou fundações privadas, sem fins lucrativos. E pela lei de parcerias, nós ainda temos as cooperativas sociais e as entidades religiosas, que fazem parte na roupagem jurídica desse cenário. Então, voltando ao nosso tema de foco, a questão da responsabilidade social empresarial, ela tem esse olhar, ela é uma empresa de segundo setor e ela vai auxiliar o terceiro setor, tá certo? Com uma prática social. Pode ser na área ambiental, pode ser na área social propriamente dita, mas os critérios internos dela devem observar todas essas nuances, inclusive no tocante aos parceiros dela, aos stakeholders que a Mona falou, seja no fornecedor de produtos, porque para a gente que está no terceiro setor é comum pegar 3 orçamentos, olhar a KNAI de fornecedor de produtos e serviços, é um trabalho de checagem prévia para você saber com quem você está trabalhando, para as instituições que têm um laço, que são muito sérias, entendeu? Porque a prestação de contas é a tônica do negócio. Então, qual é a tônica do negócio no terceiro setor? A gestão, aliada à questão contábil, e uma assessoria jurídica, e você ter clara essa política pública
e esta vontade de você estar revendo os seus caminhos o tempo todo, para fazer esse exercício que a Mona falou. Você corrige o caminho. E essa nova lei de parcerias, que é a 13.019, de 2014, que trouxe um novo modelo de parceria do Estado com as organizações, ela é uma lei bastante moderna, nova. E, independentemente de você ter recurso público, uma instituição sem fins lucrativos, ela pode ter recurso da iniciativa privada, que ela também vai ser cobrada por isso, porque a iniciativa privada ela pode apoiar uma causa, ela pode ter seu próprio instituto empresarial. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente que acabei de registrar um estatuto novo, é na área de construção civil, e eles, para entender como é que a coisa funciona, vão apoiar projetos. Esse foi o mote da situação, percebe? Então, eu acho que o empresariado brasileiro hoje está com uma preocupação muito grande, está enxergando mais do que nunca a necessidade social. Sabe? Sabia, sempre soube. O empresariado nunca foi omisso, mas hoje está enxergando mais ainda. É que a burocracia no país é muito intensa. É muito grande. O fato é que a governança corporativa, né, de excelência é exatamente isso, né? Ela tem que guiar esse negócio lucrativo, né? Ela tem que ser capaz de agregar valor ao produto dela, ao serviço, gerar retorno sobre todo o investimento que ela faz, né? E sem abrir mão de ser responsável, né, com as pessoas, o meio ambiente, né, com o planeta. Não é isso, Mona? E eu acho que, assim, nós temos tido bons exemplos, né? Eu vi essa semana uma reportagem, aliás, saiu, você falava agora há pouco da Exame, né? Saiu na revista Exame algo que até há pouco tempo atrás seria impensável, né? E isso aconteceu também numa outra empresa e que eu tive a oportunidade de ouvir, né, num evento, a pessoa falar acerca disso, de uma diretora que foi contratada grávida com 6 meses de gestação, né? E isso aconteceu na Alpargatas, se eu não me engano, e recentemente aconteceu também na Qualicorp a admissão de uma funcionária, né, para um cargo de gestão com um determinado tempo de gestação, o que seria impossível nós pensarmos nessa responsabilidade social há algum tempo atrás. Né? Eu fui testemunha de casos de que aquele exame de saúde, né? Quantas empresas não faziam esse corte automaticamente na exigência do exame admissional. A minha Não só filha, isso. Rosa, foi contratada. Ela saiu só. de uma empresa grávida e a outra empresa contratou ela grávida. Agora. Tem um mês. Pois isso é um exemplo claro, né, da evolução que nós estamos vivendo. Recentemente também eu ouvi um cargo de gestor, um homem, que também ia ter uma licença bem ampliada em razão da mulher que teria o segundo ou terceiro filho. Né? Então, são questões que estão surgindo baseadas nesse novo conceito que tendem a se ampliar, exatamente o que você disse, a Mona disse, que não basta mais a legislação em si, né? Esse olhar mais amplo, fora do seu campo de atuação, além dos portões da empresa, a comunidade, como você colocou, né? Nós vemos empresas super bem instaladas, de que adianta se do lado dela ela tem uma comunidade que pode, inclusive, até, se não houver esse olhar, né, mais social, de responsabilidade sobre a comunidade do seu entorno, trazer problemas para a própria empresa, né? Inclusive, eu acho que vale a pena eu colocar
que o impacto dessas ações, né, que você faz extramuro, né, da empresa, o maior exemplo, sem querer mostrar o trabalho, né, no meu trabalho que eu fiz durante tantos anos, mas eu tenho um orgulho hoje de ver 10 anos depois que a gente criou um instituto no Brasil, né, dessa empresa que eu trabalhei, está fazendo 10 anos agora em maio, abril, maio, um projeto social de empreendedorismo que a Rosa conhece, de mulheres. Hoje, essas mulheres criaram a sua própria associação, elas já são uma ONG. Então, uma das costureiras hoje é a presidente do Instituto. Né? É assim, hoje eu estava vendo o depoimento dessa pessoa, dessa pessoa que agora é a presidente do Instituto. Quando ela começou, então, quanto que a empresa não forneceu de capacitação, de treinamento, de orientar em várias coisas, não só financeiramente, como a Lúcia falou, mas de outros recursos. Então, é um orgulho você ver que você mudou alguma coisa no mundo, né? Que a empresa mudou, a empresa acreditou. Então, eu acho que são exemplos que valem a pena, né? De inclusão, de diminuição da pobreza, de ensinar a pescar, né? Porque a filantropia é importante, mas a gente precisa ir além, né? As empresas têm que ir além nessa visão. Então, eu acho que, nossa, vale muito a pena. É um trabalho árduo, de muitos anos, de médio e longo prazo. Não acho que nada acontece logo, mas se você acreditar, se a empresa acreditar, se tiver na estratégia da empresa, nos valores que a empresa acredita, ela vai conseguir fazer. E assim como a pessoa física, né? A pessoa física, ela também, ela também tem que ter esse valor intrínseco e também ajudar as pessoas, acreditar que é possível transformar. Às vezes a gente acha que pequenas ações não mudam o mundo, mas elas mudam, né? Elas Nós mudam. temos que trabalhar numa ação de advocacy, né? Que é apoiar uma causa e transformar o país, pensando num ensino de período integral, que isso sim vai mudar o país. Educação. Até 14 anos de idade, mais ou menos, que é quando a aprendizagem já entra na vida do adolescente e que ele já começa a tomar um rumo diferente para a vida, né? Que a aprendizagem é possível a partir dos 14 anos. Mas nós teríamos que ter escola em período integral até os 14 anos. Isso é que o país precisa investir, verdadeiramente. Com isso, você depois vai ter um gap salarial e você começa a mudar gerações. Mas demora. Demora. Eu acho que a educação, você toca num ponto extremamente crítico, né? Assim como você falou da redução de investimentos em outros setores, na educação também, a gente, infelizmente, percebe que já vinha não satisfatório, né? E a pandemia acabou reafirmando aí a necessidade de maiores investimentos, né? Em relação às empresas, eu tenho dito, Mona, que o ESG, a rigor, né, se a gente começar a estender, a gente coloca aí um J de justiça, né, Lúcia, um C de compliance, um E de educação, né, e a gente ampliaria aí esse ESG, no mínimo, com mais algumas 4, 5 letras, né? Felizmente, o que a gente tem notado é que o setor privado tem assumido um protagonismo que, embora seja sempre entendemos ser área de responsabilidade do governo, mas o setor privado tem botado a mão e tem feito a diferença em muitos aspectos, né? Vejamos, por exemplo, a própria vacina, né, o envolvimento de inúmeras empresas liderados, né, por uma grande gestora e que tem feito, sim, a diferença, e o que a gente espera é que toda a sociedade, nessas lives que eu fiz
acerca de educação ambiental, conforme eu coloquei para vocês, até a 25ª, nós falamos sobre educação ambiental, que, como a educação formal, é algo também que está muito distante de nós alcançarmos aí o que seria minimamente ideal. Mas é uma política de 1999, vejam só, a Política Nacional de Educação Ambiental é de 1999, regulamentada em 2001, e não preciso aqui me estender para dizer o quanto nós não avançamos na implementação desta norma, né? E mesmo dentro desse conceito de sustentabilidade, porque está, sim, inserido, então, no tripé ambiental, então, se a gente poderia pensar que deveria haver um envolvimento maior, né, das partes interessadas aí, você vê que isso, dentro ainda do setor privado, não avançou. Então, eu digo isso para que a gente possa também, dentro do ESG, sempre abordar a questão da educação ambiental, como a Lúcia colocou. Eu acho que aí sim a gente avança, né, com um entusiasmo, uma expectativa maior, né? A gente está chegando, olha, passa muito rápido, nós já estamos aqui há 50 minutos, né, nesse bate-papo. Infelizmente, a doutora Paula não pôde estar presente, mas, de qualquer forma, quero registrar aqui o meu agradecimento à disposição dela em estar conosco, mas ela teve um problema familiar. Eu quero, antes de passar aqui para as nossas considerações finais da nossa live, agradecer umas pessoas que estão aqui nos acompanhando, a doutora Stephanie Ramos, a Samira, a Chama, a Marjorie Ferreira, que está conosco, a querida doutora Ana Célia Reveillot, que é lá da OAB de Osasco, presidente da Comissão de Meio Ambiente de lá, sempre aqui nos acompanhando, a Bianca Murta, e a dona Maria Luísa de Pedroso, querida amiga, que está aqui nos acompanhando. Muito boa tarde a todos, obrigada pela presença, e vou passar para a Mona, então, fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem para a gente, para nosso encerramento. Bem, eu acho que, nesse momento, eu quero novamente agradecer, né, por essa oportunidade, né, de estarmos conversando sobre um assunto que eu acho de grande importância e que eu carrego isso como missão, né? Missão de um mundo melhor, mais justo, solidário. E nada melhor do que essa oportunidade que a Rosa está me proporcionando neste momento de poder compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi, que eu acredito e que eu levo como bandeira de vida. Então, parabenizar a Rosa, a OAB, por essa iniciativa, que eu acho que são essas iniciativas que vão fazer a diferença na sociedade. Então, muito obrigada. Obrigada por estar compartilhando também com você, Lúcia, esse momento. Foi um prazer. E gratidão. Gratidão. Nós que agradecemos, registramos aqui a nossa gratidão também por você ter aceito o nosso convite. Deixamos as portas aqui sempre abertas para você estar conosco a hora que quiser. Muito obrigada, Mona. Obrigada. Doutora Lúcia Bludeni, estaremos também mais perto daqui a pouco, né? Eu agradeço muitíssimo a sua contribuição. A live ela é curta, mas ela tem esse intuito mesmo, até para não cansar as pessoas, e nós estaremos juntas em outras oportunidades tratando um pouco mais deste importante tema. Muito obrigada pela tua vinda aqui. Obrigada, viu, doutora Rosa? Meus cumprimentos extensivos a toda a subseção aí de Santo André. E, mais uma vez, vamos em frente, sempre há temas a serem discutidos. E excelente o trabalho seu. Mona, muito prazer em te conhecer. Estou à disposição sempre, também. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Lúcia Bludeni. Vamos encerrar, então, mais essa live de sucesso com essas super profissionais que estiveram aqui conosco, mas não sem antes deixar aqui registrado que o ESG é necessário e que companhias introduzam, né, em suas estratégias e operações,
são medidores universais de direitos humanos, trabalhistas, de responsabilidade social, de meio ambiente e também de combate à corrupção. ESG é tudo isso. No Brasil, o mundo corporativo já teve seu ponto de partida. A gente percebe que investidores estão cada vez mais usando o que não é mais uma tendência, não é um modismo, é concreto e veio para ficar. É uma mudança significativa e sendo acelerada diariamente do ESG entre os gestores de patrimônio e aqueles que se beneficiam dos rendimentos que têm chamado a atenção dos governos sob o âmbito do executivo e dos legisladores no investimento sustentável. Então, vamos cuidar do nosso planeta, ESG é isso, é cuidar da vida das pessoas e do nosso planeta. Muito obrigada a todos, obrigada, Mona, Lúcia, e até a próxima. Até.